Salve, salve pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Juju Couto e você não está na Serendipia de Empório Celta, você está na Encontro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. E hoje eu vou replicar uma palestra que eu fiz, né, primeiramente, lá na Convenção de Magos e Bruxas, que teve em maio. E aí muitas das pessoas, né, me pediram para repeti-la, né, refazê-la, porque não conseguiram ir no evento. Pois bem, então agora vai ficar aqui gravadinho para posteridade. Então, qual é a ideia da palestra? É falar sobre como fazer sigilos usando o OA. Mas para a gente adentrar isso, eu vou primeiro, né, dar um fast forward no que são sigilos. Então vamos lá. Primeiramente, antes da gente falar de sigilo, a gente tem que falar do símbolo, tá? Símbolo, gente, é tudo aquilo que marca, né, o que nós entendemos, né, dentro de uma pictografia, ou seja, dentro de um desenho, né? O desenho, ele traz aí uma informação para nós, né? E o símbolo, tá? Alguns, né, a gente detecta assim que a gente vê, porque o nosso inconsciente barra pro consciente, ele já decodifica isso, tá? Eu vou pedir desculpas antecipadamente, porque tem um rabo passando por aqui, porque a dona Morgana mora no meu quarto. E aí ela fica aqui aparecendo, esse serzinho. Bom, mas voltando. Símbolo, né? Vamos falar aqui então, já que eu usei a Morgana, o que é um símbolo se você vê um gato preto, né? Se você tá passando na rua, vê um gato preto ou uma figura, né, um desenho de gato preto. Normalmente eles são associados à magia, à bruxaria, né, às bruxas, aqueles que não fazem parte do nosso rolê colocam como algo mal, né, algo satânico, enfim. Por que isso? Vamos lá. A gente tem aí, pegar o exemplo da Morganinha, você consegue dividir em duas partes, tá? Uma dentro da questão, claro, preconceituosa, né? Pegando a questão do preto, do negro, da escuridão, de trazer algo assim temido, né? Aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não sabe exatamente o que tá ali. Então, o negro, o preto, né? Ele tem essa conotação da não visão, da não luz, né? Daquilo que você não enxerga. Claro que depois também vem a questão, né, da associação racista, tá? Mas isso aí a gente deixa para outras discussões. Então, tudo aquilo que você não conhece, né? Tudo aquilo, você não sabe de uma situação, você está no escuro da situação. Então, tudo isso levando então a ideia do negro. E o gato, né? Ele é aquele animal independente, ele é aquele serzinho que faz o que quer, quando quer, como quer, que não é tão dócil quanto o cachorro, né? Que por muito pouco se irrita e mostra as garras mortes, arranha e sai andando. Então, associado aí uma questão de uma braveza, né? De uma certa inconstância também. Então, tudo isso acaba levando aí essa junção do gato preto, né? Como uma questão de infortúnio e depois associado, claro, à questão da bruxaria, gatos no geral associados às bruxas, né? Mas o gato preto em específico, justamente pela questão do preto a negro, né? Que a gente já falou um pouquinho, analisou um pouquinho, levando aquela coisa da escuridão, do obscuro, daquilo que você não sabe exatamente o que tem lá. E, claro, levando para a questão mais racista de tudo que é negro, né? Teoricamente é ruim porque tem ausência de luz, pelo menos esse é o entendimento, era o entendimento que se tinha, né? E hoje a gente tenta, ó, reverter isso, né? Porque afinal de contas, uma sorte é encontrar gente burra no meio do caminho, não coitado do gato. Mas enfim. Então o símbolo, tá? Ele vai estar associado àquele elemento, aquele desenho, né? E
ao que ele te diz de inconsciente, né? Ou dependendo da questão do consciente. É como se você vê algo que te lembra uma cobra, né? Você não precisa nem pensar se é cobra ou não, você já, opa, já pula, já desvia. Por quê? O nosso inconsciente está associado que cobras são venenosas, são perigosas, né? Se a gente remontar o inconsciente lá atrás, a gente pega o quê? Todo aquele aparato cristão que é colocado goela abaixo da gente desde que a gente nasce, que a serpente é que corrompe o homem. Então, seja por uma questão, né, atávica, né, porque desde o tempo dos homens das cavernas, né, a serpente ela é algo perigoso, as cobras. Seja de uma questão mais recente, né, da questão do cristianismo, dessa coisa, você vai se assustar com uma cobra. Então, cada um aí vai decodificar a coisa de um jeito. Então, isso é o símbolo, tá? Que nem você vê uma garrafinha lá toda assim, você já vai saber que é a Coca-Cola, né? Então, por isso que os símbolos são muito utilizados em propaganda também, para fixar na nossa cabeça. A gente vê lá os arcos dourados, né, formando um M, já bate lá aquela fome. Por quê? Porque tudo isso é estudado para nos instigar. A ciência que estuda o símbolo é a semiótica, tá? Tem outras associadas também, mesmo a antropologia, ela acaba associando a análise dos símbolos, né? Já tem aí seu Mircea Eliade com o livro sobre símbolos, né? Que ele tem para essa decodificação da humanidade. E com isso vai se construindo aí, então, o nosso inconsciente. Então, minhas pessoas, como que a gente pega, então, a parte sigilos, tá? Os sigilos, tá, mágicos, a gente não tem, assim, muita certeza de quando é que eles começaram a ser usados, tá? Por quê? Os sigilos, eles são uma intrincada, né, maneira de se juntar símbolos, diversos símbolos, formando aí uma forma com esses diversos símbolos, tá? De uma forma assim muito construída, muito rebuscada até, para estar formando aí uma junção desses símbolos. Então, o sigilo é uma junção de símbolos, tá? Com efeitos mágicos, tá? Entrando aí na questão já dos grimórios medievais, que são os primeiros que a gente tem notícia, né? E como são feitos esses sigilos, né? Na verdade, tem várias formas de se trabalhar sigilo. Um que é dos mais antigos que a gente conhece é a palavra abracadabra, tá? Que é aquela forma que vem abracadabra e vai reduzindo, tirando as letras até sobrar apenas o A, né? Ora, e por que que isso é importante? O que que isso traz pra gente? É uma das formas que a gente utiliza de sigilação, que é a redução da palavra ou das frases. E mesmo essa forma tem várias maneiras de se fazer, tá? Então não é uma fórmula só. Mas o abracadabra, o que é interessante dele? Ele é a primeira palavra que a gente conhece, tá? Que tem aí essa redução. E ninguém sabe exatamente o que é que ela significa, a gente só pode especular com base em algumas evidências, né, de alguns estudiosos aí. Então, o que acontece? Gente, essa luz piscando não liga não, tá? Não tá acontecendo nada, não precisa chamar os Winchesters, é que aqui tá meio oscilando e a gente consegue conviver com isso. Mas, voltando. Então, algumas das informações que a gente tem é o seguinte. Primeiro você tem pelo dicionário Oxford, que fala que ela não tem um significado definido, tá? E aí a gente tem outros questionamentos em cima dessa palavra, que pode ser do aramaico, e aí eu só vou tentar falar pelo fonético, porque tem umas coisas que não dá para entender, não dá para saber como que esse povo falava,
mas que seria alguma coisa tipo avracadabra, cadavra, né? Ou algo similar. E o mais interessante, tem também umas sugestões que possam vir do hebraico, né? O avracadabra, ou alguma coisa assim. Do aramaico seria se crie pela palavra, ou se crie pelo verbo. Aí é interessante porque você faz os paralelos, né? De que Deus fala que assim se faça o verbo, né? E você começa a ter a comunicação, ou algo assim. Se eu estiver falando besteira aí, qualquer um que estude mais cristianismo me elucide depois. Mas aí você também tem pelo hebraico, que é algo parecido com avrada cadavra. E aí é mais interessante ainda, porque quem é viciado em Harry Potter, tipo eu, fica já fazendo paralelos de Avada Kedavra. E sim, pode ter grande parte da culpa aí, né? A J.K. deve ter bebido aí na fonte, porque, segundo o que eu já pesquisei, inclusive quem quiser depois a apostila, eu fiz uma apostilinha, né, da palestra que eu forneci para quem foi na palestra. Então, quem quiser que entre em contato com o João, com o Renato ou com a Sheila, ou mesmo comigo, pelo Instagram da Serendipity Empório Celta, ou com eles pelo Caritaobi, ou ainda pelo Insta do Encontro Paulista de Druidismo, tá? E aí eu forneço a apostilinha com a parte histórica, que eu tô dando uma resumidinha. E aí, justamente, essa palavra aí, em hebraico, ele é alguma coisa do tipo, desapareça por esta palavra, né? Desapareça ou suma por por este raio, né? Tem algumas traduções assim. Então é bem interessante porque ele traz isso. Mas de acadêmico mesmo a gente sabe que não sabemos é nada, né? Que é só especulação, mas que é uma palavra reduzida, que é uma das formas de sigilação. Por que que reduzir a palavra ou a frase, né? Você tem aí essa questão da sigilação. Você vai cortando sempre a última palavrinha, a última letrinha da sua palavra, tá? Cara, porque isso precisa de uma concentração dos infernos, tá? Você não faz sigilo do tipo, eu tô sentada aqui, vou começar a escrever de louca, sem ter uma preparação no meu lugar, sem ter uma preparação da minha própria pessoinha, né? E sem ter uma ideia daquilo que é o que eu quero, tá? Qual é o propósito da tal da palavra? A gente não sabe, não tem como saber de verdade. Mas o fato é que ela é uma palavra de redução e muitos trabalham ela como o sigilo original, tá? E aí você vai cortando a palavrinha. Então, toda a questão é você escrever sempre pensando naquela sua intenção, naquilo que você quer com o seu sigilo, seja uma palavra, seja uma frase, tá? E aí você vai reduzindo e até formar uma única palavra, uma única letra, perdão, uma única letra, que você pode estilizar num desenho. Essa é a ideia do sigilo, é você transformar aquela frase ou palavra que você está reduzindo, tá? Em algumas poucas letras e fazer um desenho, algo abstrato com isso, tá? Como eu disse, tem várias formas de você fazer essa sigilação. Pode ser a palavra, pode ser a frase. Uma delas é essa que eu falei, que tu vai cortando sempre a última, né? E aí sempre vai acabar uma única letra para você fazer. Outra técnica que o pessoal utiliza bastante, que eu não achei fundamento, tá? Do porquê, mas enfim. É você cortar todas as vogais, fazendo, repetindo, né? Você vai cortando, por quê? Porque todo esse trabalho que você tem de refazer a palavra ou a frase, você tá pondo o quê? A tua intenção ali, a tua energia, o teu foco. Já adianto que é sacal fazer esse negócio, entendeu? Eu até faço, né, sigilações, monto sigilos para fora como uma das coisas, né, que eu trabalho pro outro, né, que eu faço
venda de serviços, né? Mas é uma coisa que você tem que ter um certo preparo, foco, e aí você imagina a criatura TDA aqui tendo que se concentrar para fazer o sigilo. Então eu falo. Então toda vez que eu faço um sigilo aí, eu falo, é uma vitória para mim, porque eu fiquei concentrada ali X horas para estar fazendo algo. A outra forma, né, muito usada para essa questão da redução, é você ir escrevendo repetidamente a frase ou palavra, e a cada ponto você vai cortando aquela que é repetida, que eu acho que faz mais sentido, que é a que eu utilizo, inclusive, tá? Então, você vai escrevendo, vai cortando a qual se encaixa ali, que é repetida, depois você vai reescrever de novo, corta de novo a próxima, que é repetida, e assim você vai reduzindo e formando aí seu sigilo, tá? Tem outras 1000 formas de estar fazendo, mas essa é as mais comuns, né? Eu não vou entrar aqui na questão de magia do caos e sigilos de magia do caos, porque ele é muito complicado, tá? E não é o intuito da palestra nesse momento. Então, a gente vai deixar isso mais para frente, tá? Ou para uma outra palestra, enfim. Então, o que acontece? Esses sigilos começaram a aparecer muito nos grimórios medievais, tá? E principalmente como selos, né? Sigilo significa selo em grego, como selos para chamar algumas entidades, né? Divindades, anjos e demônios, tá? Tanto é que o mais conhecido, né, desses grimórios, a gente conhece por Clavícula de Salomão ou a Chave Menor de Salomão, né? Só que ele é um pseudográfico, tá? As pessoas não falam muito disso, mas pseudográfico são diversos textos que é atribuído a um autor e que não necessariamente é verdade, tá? Então, a Chave de Salomão, ele é um pseudográfico, né? Porque atribuem a Salomão aquele da Bíblia, né? Da história das duas mães lá e uma criança, ele manda cortar a criança no meio. E aí, na verdade, ele queria saber quem é que realmente se importava com a criaturinha. Então, atribuem, né, essa questão toda do Grimório ao Salomão da Bíblia, que, né, já tinha ido para Deus Nossa Senhora muito tempo antes dos grimórios medievais existirem. Então, por isso que ele é considerado um pseudográfico, tá? Mas, independente disso, quem trabalha com magia salomônica e magia enoquiana, né, que as duas têm a ver, trazem muito resultado. Então, independente se é verdade, fato ou ficção, o que nos importa é que funciona, tá? Mas é bom a gente estar sabendo disso para saber onde é que você está se metendo, tá? Então, dando toda essa parte aí, esse arcabouço reduzido, e depois, se vocês quiserem, a apostila tem mais. Então, vamos passar então para a questão de utilizar isso com o Ogan, tá? Então, vamos lá. Para quem está chegando agora e não conhece, nunca ouviu falar, o Ogan, ele é o oráculo, né, das árvores dentro da cultura celta, e ele é mais que um oráculo, né? Na verdade, a função oracular dele vem depois, né? E ele é, em primeira instância, o quê? Um alfabeto. Só que ele é um alfabeto cadinho diferente, tá? Ele é um alfabeto onde cada árvore tem a correspondência em uma letra. E esse alfabeto, ele é totalmente gráfico, né? Ou seja, como as runas, ele tem letras de uma forma diferente. Então, eu trouxe aqui a minha tábua de fim, que é uma tábua, né? Onde a gente pode jogar o Ogan, e é uma das primeiras impressões que a gente tem do Ogan, né? Que é justamente na Fez Fim, que é a janela de fim, ou janela de Fion, que tá no Arquétipo de Aneshes, que é um livro, tá? Que, aliás, perdão, é parte de um livro que fala sobre o Ogan. Então, ó, o Ogan é isso aqui. São cada tracejadinho desse,
é uma letrinha. E vocês estão vendo, né? Os que já conhecem de corte salteado, me desculpem aí, a gente só tá fazendo uma elucidação a quem não conhece. Vocês estão vendo que, ó, você tem 4 famíliazinhas, tá? 4 linhas dentro desses círculos concêntricos com as marcações. E aí você vai ter as marcações de 1 a 5. Isso significa que cada uma dessas linhas que estão em paralelo é uma família de árvores, tá? Então, a família de árvores a gente costuma chamar de fida é o plural, fi de árvore, de fedas, tá? E elas são em 5 no OAN. Cada uma delas, cada uma das famílias, tá? Ela acaba sendo associada a uma parte do OAN, a um mnemônico, tá? E cada uma delas vão ter 5 feeds, que são 5 árvores, tá? E essas árvores vão representar letras, tá? Isso aí para quem ainda não conhece o OAN. Depois, inclusive, se quiserem saber um pouquinho mais, só mandar uma mensagem aí, o pessoal tem o meu contato ou manda direto para a minha pessoinha. Então, como trabalhar sigilos com isso? Primeiro que, né, ele já é um sigilo por si, vamos brincar assim, ele é um símbolo por si, assim como todas as letras, né? Se você pensar em A, B, C, D no alfabeto romano, elas são símbolos, tá? Porque elas junto vão significar algo. Então, alfabetos são símbolos, pessoas. Então, ó, para quem não conhece, isso aqui já é um tremendo um sigilo, né? Você não sabe o que tá escrito ou qual que é a informação que aqui passa. Mas qual que é, então, como que eu uso a questão dos símbolos, né, do OAN como sigilo? Então, vamos lá, pessoas. Tendo, então, né, dado essa introdução aí com o OAN, como é que se trabalha, então, o sigilo com o OAN, tá? Tem aí algumas fórmulas, né? Que na verdade, algumas formas, né? Fórmulas não, algumas formas. Que são as formas que eu uso, tá, gente? Eu já trabalho com sigilos tem um tempo. Como eu estudo druidismo aí tem uns 20 e poucos anos. E o OAN perto de uns 15, né? Eu comecei a ver padrões, eu já trabalhava com Bind Runes, né? E por que não trabalhar com OAN, né? Fazendo um Bind OAN, se é que dá para fazer dessa forma, se dá para falar assim. Então, uma das formas que eu utilizo, primeiro de tudo, é na questão da redução de palavras, né, e frases, tá vendo? Aqui eu fiz de 2 maneiras, né, que eu expliquei que tem. Então, eu escrevi defesa nos 2. Este aqui eu usei a questão de cortar o que tá repetido, na verdade só tem o E de repetido, ficando o D, o E, o F, o S e o A. Oh, meu Deus, o gato passou aqui. Tá vendo? E aí, o que é que eu faço? Eu coloco os OANs correlatos às letras, tá? E eu monto dentro de uma sigilação, né? Eu monto o OAN, eles todos juntinhos aqui. Por que eu fiz dessa forma? Porque quando eu tô construindo, por exemplo, aqui eu peguei o E, porque o E, ele tem as 4 partes, tanto de um lado quanto do outro, tá? Porque ele faz parte das famílias, da família das vogais, tá? E aí, com a família da vogal, como ele pega, né, a parte horizontal, né, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, eu uso ele aqui. E o que eu fiz? Essas partes, né, que estão em roxo, em vermelho, em azul e em verde,
são as outras letras. Então, eu usei o E como base, tá vendo? Coloquei o A do I'm aqui em cima em separado, tá? Porque eu gostei de usar assim, eu achei que se fosse para colocar aqui em cima nessa primeira, ia ficar muito em cima uma coisa da outra, não ia ficar graficamente bonito, tá? E aí aqui, ó, eu coloquei o que restou do ir, que é o carvalho, tá? Do fern, que é o amieiro, do seile, que é o salgueiro, e o I'm, como eu já falei, aqui em cima. E aí, o que que eu faço? Que outra coisa que dá para fazer? Dá para usar o sigilo só assim? Dá. E você pode grafar ele, na verdade, só como a letra E, mas você risca mais forte para marcar que tem as outras aqui. E aí você utiliza este símbolo, né? Esta construção gráfica como seu sigilo. Eu não gosto de visualizar muito assim, isso aqui foi no começo, eu fazia uns exercícios, eu trabalhava assim, mas eu comecei a ficar meio, como é que chama? Meio bugada com essas coisas, e eu não gostei dessa forma, tá? O que que é que eu comecei a fazer? Eu gosto de fazer desenhos, tá? E aí aqui eu fiz um desenho, né, abstrato, sendo o S a ponta principal aqui em vermelho. Eu normalmente faço tudo numa cor só, tá? Eu coloquei em cores diferentes para vocês verem como que você pode fazer. Aí, se você ver aqui em rosa puxando, eu puxei para fazer o F, né? Que tá aqui em verde, pontudinho, e a parte rosa, que formaria o F também, eu puxei para fazer um E, que é uma das letrinhas que sobrou aqui, certo? Então, eu tenho o S, eu tenho o E. Aqui, ó, na pontinha, eu fiz um D em azul. E dentro dele, o A, tá? E eu gosto de fazer as coisas mais rebuscadinhas. Aqui, ó, eu fiz a mesma questão. Coloquei o D, o F e o S, tá? Passei eles para cá da mesma maneira. Então, vocês conseguem ver, né? O que tá em roxo para um lado. Usei aqui, no caso, então, eu usei o Sail, né? Que são as 4 barrinhas aqui em preto. E em cima eu usei Fern. E desse lado eu usei o Dewey. E aí, o que é que eu fiz? Como eu falei, eu gosto de fazer uns desenhos aleatórios, uns desenhos assim mais que representem, né, o que eu tô querendo. Então, eu fiz o D aqui, tá vendo? Essa parte aqui do D. Só que desse D, eu puxei aqui as mãozinhas para fazer um F, certo? E o S, como se fosse, digamos assim, o corpinho. E eu usei aí umas mãozinhas, a criatividade, para fazer uns bichinhos espinhudinhos, como se fosse um dragãozinho, vai? Porque embora essa defesa aqui não tenha o T de tine, porque o que eu fiz as mãozinhas assim espinhudinhas? Porque é uma defesa. E dentro do Oan, você tem algumas letras que representam espinhos, que é o Strafe, que é o espinheiro negro, o Ruat, que é o espinheiro branco, e o Tine, que é o azevinho, tá? Que ela é toda espicaçadinha assim, e a folha machuca. Por que defesa? Porque até hoje na Irlanda elas são usadas como cercas vivas, né? Então elas protegem o que tem dentro e não deixam invasores de fora chegar, tá? E aí, falando então nessa questão das letras, tá? Isso aqui é quando a gente faz redução de palavra, e aí você pode utilizar isso, né, com uma maneira, como eu já te falei, né? O Ogan, ele é um alfabeto pouco conhecido, e quem conhece e sabe utilizar isso aqui dá muitíssimo certo,
Porque, inclusive, qual que é a ideia do sigilo, principalmente? Você não tem que ficar lembrando que é defesa. Você transforma isso em símbolo para você só absorver o inconsciente. Então, a ideia é você manter esse símbolo nos lugares que você quer defesa, ou ainda tem quem utilize da queima para você ativar um sigilo, enfim. Aí tem outras formas de ativar sigilos. Eu, na verdade, gosto dessa questão de você se concentrar, de você fazer, desenvolver o teu sigilo, o teu símbolo, né? Que o desenho aqui não deixa de ser o símbolo. Isso aqui é o que a gente estava falando de pictografia, exatamente, tá? E aí, isso aqui você deixa para quem vê. Qual que é a grande sacada também? Eu sei o que é, mas os outros, de quem eu tô querendo me defender, não tem ideia do que eu escrevi aqui, do que é o meu símbolozinho. Então, ele tem que ser algo que quando você fez, e se alguém tem uma má intenção, alguma coisa com você, já vai bater o olho naquilo, vai se sentir incomodado, vai se sentir esquisito, né? Vai ficar muito tempo ali, não. Então, isso aqui já é que tá funcionando. A outra maneira de utilizar Ogan, tá? Para tá fazendo um sigilo é dentro da própria tábua de fim, da própria janela de fim. O que é que eu posso fazer então com isso, tá? Qual é a ideia que eu tenho de trabalhar? Você pode pegar o Ogan, né? Como cada Ogan representa uma árvore, cada Ogan tem o seu significado, você trabalhar então a questão de cada um significado das árvores para montar sigilo. Então vamos trabalhar com defesa, com a galera aqui que eu falei? Então eu vou riscar aqui o Ruat, vou arriscar aqui, banana grande, navegador estreitas, o Strafe, tá? Vou arriscar aqui também o Tiny, que é da mesma famíliazinha do Ruat. E vou me empolgar aqui e colocar Luiz, porque Luiz é a sorveira. A minha defesa pode ser mágica, inclusive, né? Eu tô trabalhando a defesa física, emocional e espiritual aqui neste rolê. Então, eu vou também colocar ela aqui. Então, vocês conseguem ver? Tá marcadinho aqui. Isso aqui é luz, né? Aí eu comecei por aqui. Ruat. Peraí que tem alguma coisa errada. Honra, deve, temperar. Tá certinho. Comecei com Ruat, com Tiny. Passei pro Strafe e vou puxar aqui pra minha sorveira, tá? Que é luz. E eu traço eles aqui e aí eu faço um desenho na tábua, né? Essa é a vantagem de ter a tábua de madeira. Eu já pedi para fazer, para Elaine fazer assim, eu já tinha ideias aí, não apenas de usar a tábua para para jogadas, né? Mas para isso aqui também, para poder desenhar. Peraí que isso aqui não deu certo. Morgana se manifestando enquanto eu desenho, mas é a vida. Então, ó, eu tracejei o meu sigilo em amarelo. Tá dando para entender? Eu fiz um desenho. É um estilizado, né? Mas eu já tinha preparado ele aqui. E aí, ó, como que ele pode ficar. Não fiz redução de palavra nenhuma aqui, tá, gente? Lembrando, aqui está especificamente dentro do conhecimento do Ogan, tá? Eu seleciono os Ogans que tem a ver com aquilo que eu quero, com o meu propósito, meu objetivo, e traço ele na tábua. E aqui eu fiz algumas fórmulas, tá? Então, aqui a parte do símbolo, do tracejado, se eu quiser utilizar só a grafia ogâmica. E aí, aqui, ó, eu desenhei, tá vendo? Ruat, Tiny, o Strafe e, por último, Luiz, né?
e aí eu fiz um desenho. Ele é um lance meio serpente, né? E aí eu vou trabalhando, eu posso ir estilizando. E aí aqui, gente, as minhas loucuras de símbolo que eu faço. Se vocês repararem aqui, eu tenho o strafe, que é o S e o T juntos, tá? Tenho luz aqui, dá para perceber? Tenho ruach aqui, pequenininho desenhado, tá? Como parte aqui do meu monstrinho, tá? E eu tenho o T aqui, tá vendo? Em vermelho. Ele é o T do Tini. Então, na verdade, eu trabalhei os 4 ogans aqui, só que aí, né, dentro daquelas minhas loucuras que eu já falei que eu tenho, eu gosto de fazer os negócios meio monstrenguinho, meio para as pessoas não entenderem, porque não tem que entender mesmo. Aí, o objetivo é, a pessoa não conhece ogan, mas, né, vai que tem um aí que conhece. Então, eu utilizei desses aqui, tá? Aí eu faço uns desenhos mais mais, sei lá, abstratos, né? Tento fazer os monstrenguinhos, que é para causar incômodo mesmo, dependendo do objetivo que você tem aí com o seu ogan, com o seu sigilo, tá bom? Então essas são as fórmulas, gente, são as formas, né, que eu trabalho aqui de forma ogâmica. E aí, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ficou meio picotadinho aqui, porque eu tive probleminhas, né, no celular. Mas eu acho que deu para entender. Então, qualquer dúvida, crise, neurastenias, vocês podem entrar em contato comigo, pode entrar em contato aí com o pessoal do Quer Itaobi, né, que é a galera que está organizando o nosso encontro online e também vai ter o presencial. E é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Beijos.